Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Atos, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Se você puder se colocar em pé, por favor. Atos, capítulo 14, versículos de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós pedimos a Tua bênção agora sobre o discorrer da Tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor Deus, usá-la para transformar as nossas vidas, para nos orientar, ó Deus, quanto à vontade do Senhor. Para que a obra do Senhor vá adiante e para que a obra do Senhor, ó Deus, seja abençoada e possa proclamar o Teu Evangelho para todas as nações, para toda a criatura. Ó Deus, usa-me com o Teu poder neste momento, e que toda honra, ó Deus, possa ser dada ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Podeis assentar? O título é Os perigos que cercam a Igreja de Cristo. Os perigos que cercam a Igreja de Cristo. Paulo e Barnabé fizeram a sua primeira viagem missionária e pregaram a boa notícia sobre Jesus em Icônio. Pregaram com tanta eficiência, com tanto poder de Deus, que judeus e gentios creram. Judeus e gregos creram. Mas alguns judeus se opuseram aos seus ensinamentos e criaram uma conspiração para impedi-los de pregar. Hoje em dia, ouve-se de denominações passando por sérios problemas e, infelizmente, estão se dividindo. Algo que tem manchado o testemunho dos cristãos. Igrejas estão se dividindo por causa de pecados por parte da liderança, onde pastores estão cedendo aos desejos carnais e, como consequência, deixando de pregar a verdade. Líderes insubmissos aos seus pastores. Existem igrejas onde a liderança, eles querem ter a posição do pastor, querem ter a autoridade do pastor e estão sendo insubmissos. E Deus não está abençoando. E tem casos onde jovens estão se rebelando, causando divisão na igreja. E muitos outros absurdos que têm entristecido o coração de Deus e separado o povo que deveria estar unido. Irmãos, quando uma igreja se divide, ficam marcas de todos os lados e nenhuma parte fica em vantagem. O que Deus espera do seu povo é união apesar das dificuldades. É união apesar das diferenças.
Porque nós somos seres humanos, temos o nosso padrão, temos os nossos comportamentos, temos as nossas decisões, temos os nossos pensamentos, mas somos povo de Deus, somos o corpo de Cristo, e Deus deseja que estejamos sempre unidos. Precisamos entender que a igreja é um lugar onde existem muitos doentes que precisam de tratamento, porque senão irão morrer. A igreja, existem pessoas com problemas que talvez você não imagina, e nós, liderança, sabemos de problemas que você nem imagina, e se não apoiar, e se não tiver apoio, não tiver auxílio, eles vão desfalecer. A igreja serve para isso. Para isso nós precisamos combater as doenças existentes na igreja, e não os enfermos. E lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, até nós falamos isso semana passada, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se unirmos nossas forças para lutar contra os intentos de Satanás, essa igreja será o melhor lugar deste mundo para se estar. O avivamento espiritual será visível. Vai depender de cada um de nós. Na sexta-feira, nós estávamos em 6 homens orando. E eu agradeci a Deus por cada um deles. Sabe por quê? Porque, além de terem sentido a necessidade de orar, promoveram um tempo de comunhão entre nós. Nós intercedemos por aqueles pedidos que estavam naquela urna, nós oramos uns pelos outros, e nós tivemos um tempo de comunhão. É a bênção de estar na casa de Deus, buscando esta união. E muitas vezes, quando nós procuramos servir aqueles que nos cercam, nós encontramos oposições e preconceitos. E Deus, Ele prometeu nos dar poder para realizar a missão a qual nos foi incumbida. Deus prometeu nos abençoar, nos capacitar para sermos uma bênção. Diante da pregação do apóstolo Paulo e Barnabé, muita coisa aconteceu. Onde? Almas foram salvas, com certeza, mas barreiras foram colocadas, ameaças foram dirigidas a eles, e uma divisão aconteceu na cidade de Icônio. O que nós iremos ver nesta manhã são alguns perigos que cercam a igreja de Cristo e que poderão causar sérios problemas dentro da igreja. O primeiro deles, o primeiro perigo é deixar a incredulidade se destacar. Será que existe incredulidade dentro da igreja? Existe, infelizmente existe. O versículo 2 diz assim: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. O que aconteceu em Icônio foi que alguns homens que não defendiam a fé tentaram desanimar os que professavam a fé verdadeira. Começou a criar motim dentro da igreja. A incredulidade deles passou a influenciar os que haviam se convertido. E hoje acontece esse tipo de coisa, infelizmente. São pessoas que estão desacreditadas do meio onde estão, do que estão fazendo, do que estão ouvindo e do que têm presenciado. Estão desacreditadas. A incredulidade já faz parte em suas vidas e a esperança não existe mais. Está ruim. Estão obrigados, pressionados. Irmãos, isso é sinal de fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual, que precisa ser tratada urgentemente, para não contaminar outras pessoas. A fraqueza espiritual tem levado pessoas a abandonar as suas igrejas, tendo em mente que irá melhorar. Mas sair da igreja não é o melhor remédio. Se tratar estando na igreja é uma atitude sábia e restauradora. Sair não vai adiantar. Pensa-se assim: nossa, tem muitos problemas dentro dessa igreja. Se você sai, você está levando os problemas com você? Não resolveu nada. Uma viagem que eu fiz para Londrina, certa vez, num certo trecho, um pastor sentou-se do meu lado.
Eu fui de ônibus. E ele tem um ministério de capelania numa casa de recuperação de drogados e alcoólatras. Ele disse que o sucesso no tratamento está quando o interno passa o tempo necessário dentro da instituição. Se ele sair antes do tempo, não conseguirá uma boa recuperação. Se nós formos comparar com a igreja, os cristãos só conseguirão se recuperar e ter um bom tratamento se ficarem o tempo necessário dentro da igreja, aprendendo da palavra de Deus, crescendo na fé e tendo comunhão com os irmãos. Aí você pode estar se perguntando, mas qual o tempo necessário? E eu te respondo, sabe qual que é o tempo? Até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Sabe por quê? Nós temos orado. Eu ouvi o pastor Rômulo dizer uma vez, e isso é real. Ele disse assim, nós temos orado para que Deus coloque na nossa igreja aqueles que Ele tem para nós. Sabe qual que é a minha convicção diante disso? Que cada um que está aqui, foi Deus que colocou aqui. E vai resolver abandonar a igreja? Vai resolver sair pelas laterais? Não vai resolver. Nós estamos dentro de um hospital e precisamos de um tratamento. E se nós abandonarmos, nós vamos sair e vamos ficar piores ainda. Não temos que sair, temos que permanecer. Então, cuidado com a incredulidade. Quando Cristo voltar, nós teremos os nossos corpos glorificados e não estaremos mais sujeitos às inclinações do pecado. Irmãos, a incredulidade tem causado muitos problemas no meio do povo de Deus e não podemos ser parte do problema, mas sim da solução para o problema. Lá em 1 Coríntios 16, 13 diz, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então eu creio que ninguém aqui quer causar divisão nesta igreja, ninguém aqui quer sair da igreja, mas para isso todos nós precisamos vigiar, estar firmes na fé, portarmos como verdadeiros adoradores e buscar sempre nos fortalecer diante de Deus. Só assim nós vamos ser uma igreja que realmente vai fazer diferença. Que as pessoas vão entrar e vão ver diferença. Que as pessoas vão se assentar e vão sentir a presença de Deus. E vão sair daqui também transformadas pelo poder de Deus. O grande problema, quando pessoas não são salvas nos cultos, acredito eu, que é por falta da incredulidade dos próprios crentes. Faz-se o apelo, e aquele crente, ao invés de estar orando, falando, Senhor, salva almas neste momento, e nós sabemos que tem almas que não são salvas, nós percebemos, só que nós ficamos assentados, com a cabeça baixa, fechando os olhos, se estiver muito cansado, acaba cochilando, não é? Não temos esse interesse por almas que precisam ser salvas. Cuidado com a incredulidade. Que todos nós busquemos somar, ser uma bênção, edificar o templo Batista Maranata, e a Deus toda a glória. Se a incredulidade se destacar, sérios problemas irão surgir. Se a incredulidade se destacar. Em segundo lugar, o segundo perigo que tem causado problemas nas igrejas é deixar a visão correta desaparecer. O versículo 4 diz, e dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Devido à dúvida que os judeus colocaram no coração daquele povo, eles ficaram divididos quanto à verdade. Só que isso aconteceu porque eles não estavam olhando para a direção correta. Eles não estavam olhando para a verdade. Eles deixaram a emoção tomar conta nas suas vidas. Eles ficaram divididos entre a palavra humana e a palavra divina. Titubearam entre dois pensamentos.
Tem acontecido em nossos dias que crentes estão vindo na igreja por causa de pessoas e outros estão deixando a igreja por causa de pessoas. Será que isso é ter uma visão correta? É evidente que não. É claro que não. Se estando na igreja ficarmos contemplando pessoas, no próximo domingo não voltaremos mais, pois só vamos enxergar pecado, injustiça, defeitos de todas as formas e frustração, se ficarmos olhando para pessoas. Se ficarmos analisando pessoas, se ficarmos visualizando pessoas, só acharemos pecado, só acharemos imperfeição, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Mas, estando aqui, com a visão correta, contemplando a pessoa de Cristo, iremos encontrar santidade, justiça, perfeição e edificação para a nossa vida. Precisamos ter uma visão correta quando nós estamos no culto. Irmãos, tudo depende da visão que nós temos desenvolvido. Dizem, né, que a beleza está o quê? Está nos olhos de quem? Contempla. Não é isso? A beleza está nos olhos de quem contempla. E esses dias eu ouvi o seguinte: feio é igual bonito, mas é feio. Nada a ver, né? Feio é igual bonito, mas é feio. Então, a nossa visão, ela vai destacar o que nós queremos ver. Onde eu busco colocar a minha visão, então vai fazer com que eu seja abençoado ou com que eu fique frustrado, dependendo do que eu quero contemplar. Agora, eu preciso sair da minha casa e ter a intenção de vir para a igreja para visualizar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí tudo vai ser diferente, porque eu vou conseguir enxergar o meu irmão, a minha irmã com santidade. Eu vou conseguir enxergar vocês como pessoas que brilham, que vão reluzir como a luz. Vai ser diferente. Com olhos de pureza, vai ser diferente. Então, o que tem realmente destruído igrejas é porque a visão não está correta. A visão correta está desaparecendo. É interessante que quando buscamos a visão correta, a nossa vida passa a refletir a imagem de Cristo e com isso nos tornamos melhores crentes. E sendo melhores crentes, não daremos motivos para que falem mal da nossa pessoa e nem falaremos mal de outros. Aqui é o grande problema, né? Não falar mal de outros. Não podemos. Precisamos entender que iremos prestar contas de nós e não dos outros. Romanos 14:12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então este versículo vale tanto para os incrédulos quanto para os crentes em Jesus Cristo. Agora, se existem problemas com outros irmãos, precisamos ter a visão bíblica diante disso e procurar agir da maneira certa. Lá em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, diz como devemos fazer. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Aqui está a maneira correta como nós devemos agir para com as pessoas. Irmãos, esta é a visão que nós precisamos ter para lidarmos com os problemas relacionados com pessoas. Se deixarmos a visão correta desaparecer,
Iremos nos encontrar em um poço sem fundo, onde situações irão se complicar sem nenhuma esperança de melhora. E quem sofre com isso não é só um ou outro, mas todo o corpo. Então a visão correta diante da obra de Deus é quando se vem à igreja por causa de Cristo e, diante dos problemas relacionados a outras pessoas, seguimos os conselhos bíblicos para resolver. Nós não vamos agir da nossa forma, nós vamos agir de acordo com a palavra de Deus. E dentro da onisciência de Deus, dentro da sabedoria de Deus, Deus já sabia o que ia acontecer. E dentro da onipresença de Deus, Deus sabe o que está acontecendo. Então eu preciso buscar a ajuda dEle, para realmente ser um vencedor. Hoje eu estava falando com os jovens agora de manhã, e o último tópico nosso foi união. Algo que eu já falei com eles antes. Nós estamos revendo aquilo que nós já vimos. Falando sobre união. O que eu disse para eles? Se você tem algum problema com algum jovem aqui dentro, olha, não é sábio você ficar caladinho, esperar eles chegarem em você para resolver a situação. Seja maduro, seja espiritual e vai até ele e resolva o problema. Não é aquela questão de ficar virando, o nariz, empinando o nariz para outra pessoa, não. É você abaixar a cabeça, se humilhar, pedir perdão e reatar o relacionamento. É isso que Deus deseja de cada um de nós. É isso que Deus deseja do corpo de Cristo. Não é ficar com picuinhas contra outras pessoas, não. Não é ficar defamando a imagem de outras pessoas, não. Não. Deus quer que nós venhamos para a igreja, olhamos para Ele, e com isso nós vamos conseguir enxergar pessoas que precisam de Cristo e que às vezes precisam de nós também. E que eu preciso ser um instrumento de ajuda na vida dessas pessoas. Permitir que a incredulidade se destaque e a visão correta desapareça, certamente a igreja será prejudicada. A igreja será prejudicada. E em último lugar, outro perigo que tem causado problemas na igreja é deixar as contendas sobressair. O versículo 5 diz: e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Este motim serviria para tirar a vida de Paulo e Barnabé, colocando fim ao ministério deles, mas Deus não permitiu. Desde pequeno, nós aprendemos com os nossos pais que nós não devemos ficar acusando as pessoas, não é? Não devemos ficar acusando as pessoas. Aprendemos também que não devemos falar mal de pessoas. Porém, quando nos tornamos adultos, parece que alguns desses ensinamentos não são colocados em práticas. Mas Jesus disse o seguinte: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o que está lá em Mateus 22:39. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então essa foi uma ordem dada pelo nosso Pai para que cumpríssemos. Não é para simplesmente ouvirmos e deixarmos de lado. Entretanto, muitas pessoas não observam essa ordenança de Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É lamentável quando presenciamos pessoas usando de expressões depreciativas para com outros. E mais triste ainda é ver que muitas vezes essas mesmas pessoas se reúnem para falar mal do seu próximo, justamente na porta da igreja, após participarem de um culto e ouvirem da palavra de Deus. Isso é muito triste. Atitudes como estas podem causar dissensões e semear contendas entre irmãos. E nesse aspecto a palavra de Deus é taxativa. Irmãos, o que mais destrói igrejas são pessoas que semeiam contendas, e tal atitude é a que Deus mais abomina. É o que está lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e versículo 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. E como diz o versículo,
O Senhor abomina aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Então a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 37 ao 42, nos apresenta uma grande lição. O versículo 41 diz o seguinte, lá de Lucas 6: E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Analisando as palavras argueiro e trave, argueiro quer dizer cisco, pequeno cisco, coisa pequena. E trave significa grande tronco, madeira, viga, é o que significa trave. Quantas vezes nós julgamos uma pessoa por algo tão insignificante, enquanto que existem coisas bem maiores em nossa própria vida? Quantas vezes agimos dessa forma? Estamos sendo injustos? Não estamos agradando a Deus? Seria bem mais proveitoso se nós olhássemos primeiro para as traves que estão nos nossos olhos, existentes nas nossas vidas, para depois falarmos algo de errado ou depreciativo a respeito de outras pessoas. Precisamos ter cuidado. Se cada pessoa fizer uma autoanálise de seus erros e fraquezas, diminuiria e muito os prejuízos causados pelo mau uso da língua. Se eu começar a analisar quem sou eu vou ter um cuidado enorme para poder falar do meu próximo. Se deixarmos as contendas sobressair, poderemos nos considerar um povo derrotado e que irá receber um duro juízo, porque Deus não aceita, não admite contendas entre irmãos. Concluindo, Deus mandou Jesus Cristo para que tivéssemos vida eterna. E diante da vida eterna que temos, Ele nos coloca como adoradores do seu reino. E isso precisa ser feito através da união. Divisão é uma coisa que o Senhor não quer no meio do seu povo, pois nós formamos o corpo de Cristo. E um corpo dividido não pode ter vida. Um corpo com problemas precisa ser tratado. Um corpo com dores precisa ser medicado para aliviar as dores e sanar com as dores. Se não tomarmos cuidado diariamente, poderemos ser instrumentos que irá fazer com que o povo de Deus, infelizmente, se divida. Cada um vai pensar de uma forma, cada um vai seguir uma coisa, cada um vai dar preferências, não é? Nós somos em mais de um pastor, aí vai começar a ter preferências. Imagina nós, pastores, também começarmos a ter preferências. Problemas. Nós vamos dividir o corpo. Com isso, precisamos nos precaver para não deixarmos a incredulidade se destacar, a visão correta desaparecer e as contendas sobressair. O Templo Batista Maranata sempre foi visto como a igreja da família e uma igreja que ama. Não podemos perder essa marca, de maneira nenhuma. Precisamos continuar com esse propósito. É maravilhoso quando nós percebemos visitantes chegando e eles sendo muito bem tratados. É maravilhoso isso. Isso não é responsabilidade só de pastores, diáconos, líderes da igreja, não. É de toda a congregação. Isso vai trazer união para o corpo. Vai abençoar o corpo. Se eu e você nos preocuparmos com a união e o bom funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja, a nossa atitude irá sair do egocentrismo para um amor fraternal, para com todos os irmãos em Cristo Jesus. Lá em Atos capítulo 14, versículo 27, diz assim: E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas
Deus fizera por eles e como abrira os gentios a porta da fé. Irmãos, precisamos ser instrumentos de união, jamais de divisão, de união. Cabe a mim e a você analisarmos a nossa vida para percebermos onde estamos errando, para pedirmos a ajuda de Deus, que sejamos então transformados e abençoados. E vamos ser uma grande bênção na vida de todos que vão passar do nosso lado. Que Deus nos ajude. Existem perigos que cercam a igreja de Cristo. Então que nós possamos ser crentes maduros, crentes espirituais, para que venhamos a observar e tentar resolver os problemas. Então, os perigos que cercam a igreja, nós temos uma promessa de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esta é uma garantia que nós temos, e precisamos nos firmar nisso. E nós somos parte do corpo de Cristo, e precisamos ser um corpo saudável, um corpo unido. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos e vamos orar neste momento.